Tem jogador que foi anunciado por outro clube e estava no Vasco em 2022. Tem jogador que foi oferecido ao Vasco e a outros clubes do Brasil. E tem também jogador que foi consultado após uma boa temporada de 2022. Além também da chegada de Paulo Brax ao Rio de Janeiro. Então, a gente vai falar isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela moral que vocês nos dão, pela ajuda, porque o nosso canal cresce graças a vocês. Para você que é membro do canal também, aquele abraço, e para quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque foi um dia que tem algumas movimentações. A primeira expectativa é da chegada de Paulo Brax, né? Tem gente aí que acha que o Paulo Brax estava de férias, eu não acredito nisso, porque quando se tem uma empresa e um funcionário, a empresa não vai deixar o funcionário estar viajando por aí sem nada a fazer, mas enfim, é do jogo, todo mundo tem sua opinião. Mas o Paulo Brax está chegando com algumas definições aí para o Vasco da Gama e promete nos próximos dias revelar aos torcedores vascaínos, né? Merece, né? O torcedor vascaíno está muito ansioso, com razão, e aí aparecem as falsas narrativas, enfim. Paulo Brax está chegando ao Brasil para dar um esclarecimento aos torcedores vascaínos e eu acho que está mais do que na hora. Mas falando sobre o mercado da bola, uma informação que a gente trouxe aqui há 2 semanas, né, se confirmou hoje. Estou passando aí na sua tela para você ver o anúncio do Matheus Ribeiro, que era o lateral direito que passou pelo Vasco, não foi muito bem, né? Já era de se esperar, um jogador que vinha de uma ruim temporada no Avaí, não era nem titular, veio para o Vasco, não conseguiu recuperar o futebol que ele teve no Chapecoense na Série B que jogou, e o jogador agora acerta com o CRB, isso já era de se esperar, a gente já tinha dito aqui, mas agora é confirmado. CRB informou nas suas redes sociais a saída de Matheus Ribeiro, que tinha contrato com o Vasco até 2023, mas optou por sair, não seria utilizado pelo Vasco, né? E aí o Vasco perde entre aspas, seus 2 laterais da reta final de temporada, né? O Léo Matos não deve renovar, Matheus Ribeiro não fica, só o Gabriel Dias, que está em recuperação, fase final de joelho, é que deve permanecer no Vasco para 2023. Outra situação, e que ontem veio à tona, é sobre o Auli Oliveiros, jogador do Rio Negro Águilas, jogador que se destacou bastante, foi eleito o melhor jogador da Liga, né, colombiana, deu 8 assistências, o melhor meia, um meia criativo, tem muita qualidade, né, jogador que é um articulador nato, né, aquele 10 que articula bem o jogo, é jogador de criação mesmo. O Auli Oliveiras fez uma das melhores temporadas da sua vida, né? Até porque em 2020, quando tinha 20 anos, quando ainda não jogava no Rio Negro Águilas, não foi muito bem, mas ao chegar ao Rio Negro foi um dos principais destaques. O jogador está sendo oferecido não só ao Vasco, né? O seu empresário quer colocá-lo no futebol brasileiro, inclusive tentou colocá-lo no Fluminense, mas aí as negociações não andaram mais ou menos aí como eles queriam, e o jogador foi oferecido tanto ao Vasco como também à equipe do Fortaleza. Lembrando sempre, para não criar falsas expectativas, não é uma proposta, o jogador está sendo oferecido, os representantes do jogador querem colocar o jogador aqui no Brasil, né? Vê o Brasil como um mercado muito promissor e com isso querem colocá-lo aí no futebol brasileiro. Fortaleza e Vasco foram 2 clubes aí que tiveram oferecimento desse jogador. Chegou a conversar com o Fluminense ao longo da temporada 2022, mas não rolou, e o jogador agora volta a criar a expectativa para vir para o futebol brasileiro e para poder fazer uma boa temporada, e foi oferecido ao Vasco. No momento o Vasco analisa a situação. Outro jogador que surgiu hoje, essa informação, é de Joaquim. Joaquim é um zagueiro que interessa ao Vasco, né? Jogador que foi emprestado pela equipe do Cuiabá,
a equipe do Botafogo de São Paulo, se destacou no Campeonato Paulista, aí voltou a equipe do Cuiabá, teve grandes chances com o Antônio Oliveira, né? Um jogador que cresceu bastante, que deu um salto de nível. Meu amigo Scout Vasco da Gama, que acompanha o jogador desde o Campeonato Paulista, falava bastante desse jogador no seu perfil lá. Então, é um jogador de muita qualidade. O Vasco tem um interesse, né? Como eu já falei, e tem outros clubes que se interessam nele. Por exemplo, o Verona da Itália foi um time que foi buscar o Joaquim em um dado momento. O time do Atlético também, o Santos, entre outras equipes também, sim, São Paulo, se interessam na contratação de Joaquim, que para mim é uma grata surpresa, um jogador que cresceu bastante. Eu não pude acompanhar tanto no Botafogo de São Paulo, mas como eu falei, os amigos da página Scout Vasco acompanhavam desde lá, já falavam dele desde lá, falaram bastante sobre o bom campeonato. Acompanhei jogando também na equipe do Cuiabá, em dado momento jogando como lateral direito. Um cara que tem qualidade. É como eu falo, né? O Vasco buscando algumas boas opções no mercado onde você busca trazer alguns nomes que possam crescer e possam sim fazer um bom campeonato, que já tem experiência numa Série A. Então Joaquim é um nome que eu acho que sim é uma boa para o Vasco da Gama, principalmente por ser um zagueiro novo e um zagueiro que tem muita qualidade e tem aí uma boa bola aérea, um jogador que tem muito boa recuperação. Então, consegue jogar na lateral direita também, é um jogador de muita qualidade. Vai para o Verona da Itália, mas o Cuiabá acabou recusando essa proposta. É um jogador que o Vasco vê aí com um nível promissor. É um jogador de muita qualidade. Eu acho ainda que tem algumas coisas, que alguns pontos para melhorar, tanto na recuperação como em outras situações, mas é um jogador de muita qualidade. E o Vasco tá aí de olho nessa situação, assim como o Caetano, assim também como o Alexis Duarte. São nomes mais novos, mas nomes que já estão se demonstrando que podem jogar no alto nível. O Vasco de olho aí nessa situação desses atletas. E é bom. Por quê? Quando você tem diversas opções, como a gente falou aqui agora, Alexis Duarte, Caetano, Joaquim, opções de qualidade, você não fica preso a só um jogador. Se um recusar, você tem outra opção. Como a gente falou na questão do Pedro Raul em outro tempo, né? Como eu falei, o Thiago Borbas. Thiago Borbas agora aceitou com o Red Bull Bragantino. É um jogador de muita qualidade, do River Plate. A gente vai poder acompanhar de perto quem não conseguia acompanhar ele no futebol uruguaio, né? Eu já vi gente dizer, futebol uruguaio não presta, não sei o quê. Rascaeta saiu de lá, Teran saiu de lá, mas o futebol uruguaio não presta, porque a galera gosta de falar sem assistir. Mas enfim, o Vasco mostrando aí que tá de olho em algumas situações. Eu sei que muita gente fica chateado, o Vasco só faz sondar, o Vasco não anuncia ninguém. Isso é chato, o torcedor tá querendo, porque o torcedor nos últimos anos não tinha expectativa de contratações, tem aí um possível aporte para poder contratar, e óbvio que ele fica muito ansioso de saber qual será a situação do Vasco no ano que vem. E isso eu acredito que acaba fazendo com que o torcedor perca um pouquinho a paciência. Isso é normal. O que é normal, né, são as falsas narrativas que começam a se apoiar no sentimento do torcedor, né? Você começar a inventar histórias sabendo que o torcedor tá carente, que o torcedor tá querendo receber alguma coisa em troca, e você começa a criar situações para poder jogar o torcedor contra o clube. Isso eu não gosto, isso eu não farei jamais aqui, porque eu sou torcedor do Vasco, eu amo esse clube e jamais você vai ver aqui eu fazendo campanha contra o Vasco. Isso para mim é ridículo. O cara que faz isso, ele tá querendo ou se aparecer, ou ele não gosta do Vasco, na minha opinião. Mas enfim, o Vasco, nesses próximos dias, terá o Paulo Brax aqui. O Paulo Brax tem agora todo o planejamento que a 77 arrumou para ele. A questão também do futebol feminino. O futebol feminino deve ter um espaço no planejamento e em todo o orçamento da 77. A base também está no orçamento da 77, enfim, a gente espera que as coisas aconteçam como o torcedor estava esperando. Porque se não acontecer, estaremos aqui para cobrar e estaremos aqui para buscar que o Vasco tenha um time competitivo. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, qualquer nova informação a gente volta aqui com vocês. Tamo junto!